Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero passar algumas dicas aí para vocês de como você pode identificar o seu processador, quanto você tem de memória, o seu HD, tá? A sua placa de vídeo, seu sistema operacional, algumas dicas aí para que você tenha noção da sua configuração, daquilo que você tem, tá? E por que disso? Às vezes você precisa vender a sua máquina, precisa passar essas informações. Você quer instalar um programa na sua máquina e não sabe se a sua máquina comporta ou não, tá? Então é importante você saber. Vai comprar um computador novo, tá? Lá você vai conseguir identificar quanto você vai ter de memória, qual a geração do seu processador. Através desse vídeo eu quero deixar bem claro para você como você pode identificar isso e o que é melhor para você, tá bom? Então, se você gostar, eu peço que você curta, que você compartilhe, que envie para as outras pessoas, me ajuda a crescer nesse canal, mas também compartilhar as ideias um com o outro, tá bom? Então, espero que você goste. Bem-vindo ao canal BL Tecnologia e vamos lá para a tela para mais um passo a passo aí de como a gente pode ver as nossas configurações, tá? Então, se você estiver acompanhando, talvez aí na sua tela, se você tiver com Windows 10 ou Windows 7, não vai mudar muito, tá? Você vai fazer o seguinte, na sua tela, deixa eu abrir aqui, você vai ver aí a minha tela agora, não tem muitas informações, mas você vai fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo acompanhar vocês aqui, tá? Só um minutinho, vou acompanhar vocês aqui no vídeo ao lado, prontinho. Bom, aí na sua tela, você vai ter o seguinte, tá? A sua configuração. Você vai, tá vendo que tem uma pastinha? Você pode abrir qualquer pasta aí no seu sistema, qualquer um, tá? Você vai lá naquela pasta, você abre ela, clica naquela pasta e aqui do lado esquerdo vai abrir essas opções, tá? Tanto no Windows 10 quanto no Windows 7, ele abre basicamente a mesma coisa, o que muda aí é só o gráfico, né? A tela aí de apresentação de um para o outro. Você vai aí no Este Computador, ou Meu Computador no Windows 7, clica com o botão direito e vai em Propriedades, tá? Ele vai abrir uma tela que vai exibir aí a sua configuração, e aqui você já vai ter 90% das suas coisas resolvida, tá? E no final eu vou te dar mais uma dica, então peço que você acompanhe até o final para ter essa dica bônus, tá? Que não é todo mundo que sabe a respeito disso, e eu vou te passar como você pode ter tudo através de um só programa, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele vai te mostrar qual é o seu processador, tá? Processador no meu caso aqui é um i3 6006, mostra aqui que eu tenho 8 GB de memória, tá? Que é a sua memória instalada, mostra aqui o seu tipo de sistema operacional, isso é muito importante você saber e eu vou te explicar o porquê, tá? E mostra aqui, ó, que o meu é o Windows 10 profissional, o seu poderia ser o Standard, o Ultimate, pode ser o Windows 7 Pro também, a mesma coisa, tá? Então é importante você saber qual é a sua configuração. Voltando aqui para o processador, tá? Vê lá, o meu é um i3 6006. Você sabe dizer qual geração é o seu processador? Tá? A geração é mostrada através desse número aqui, ó. Aqui está o segredo. Então, se você vê lá um i3, i5, i7, i9, traço alguma coisa, vai estar lá. No meu caso 6, no seu pode ser o 5, 4, 3, 11ª geração, tá? Vai estar aqui o número, tá? Vai estar o 11, vai estar o 10, vai estar o 4 e ali já especifica qual é a sua geração. Então, se alguém perguntar para você qual é a geração do seu processador, você vem aqui, olha e rapidamente você vai saber dizer qual é a geração, tá? O meu tem 8 GB de memória, o seu vai te mostrar aí. Lembra que eu falei que aqui é importantíssimo o sistema operacional de 64 bits instalado na minha máquina? Bom, no seu pode aparecer aí de 86 bits ou 32 bits, que é a mesma coisa. Se o seu sistema operacional estiver trabalhando com 32 bits ou 86 bits, significa que ele só lê até 4 GB de memória, tá? Então, você poderia ter 8 GB instalado, mas o seu sistema operacional está lendo apenas 4 GB ou 3 GB e pouquinho, tá?
Então é importantíssimo. Se o seu tiver com 86 bits, 32 bits, ele só lê no máximo até 4 GB. É necessário que você altere de 32 para 64 bits, tá? Para que você possa colocar 8, 16 GB, 64 GB de memória aí na sua máquina, tá? Não tem necessidade. Hoje não tem nenhuma aplicação que use aí 64 GB de memória, mas caso você queira colocar, sinta-se à vontade, tá bom? O importante é que você tenha até 64 bits, tá? O seu sistema operacional de 64 bits. E aqui é a versão do seu Windows, tá bom? Legal? Então aqui 90% das informações já estão aqui. E você pode falar, Bruno, mas o meu é um AMD, aparece AMD. Como é que eu vou saber a geração do meu processador? Vamos lá. Eu tirei essa foto aqui, tá? Para mostrar para vocês a questão do AMD. Esse aqui é um AMD Ryzen 7, tá? Que é a mesma coisa aí se você estivesse lendo Intel Core i3, i5, i7, i9, tá? Esse é um modelo dele. E aqui tá a geração, basicamente a mesma coisa, tá? O primeiro número mostra a geração, nesse caso aqui é o 2, tá? Então, segunda geração. Repare que ele tem 16 GB de memória e que ele tem o sistema operacional de 64 bits. Se ele tivesse de 86 bits, ele poderia ter 16 GB de memória e só estaria lendo 4 GB. Então ele estaria perdendo aí. Então talvez você tenha 8 GB na sua máquina e você está lá achando que a sua máquina precisa de mais memória, e às vezes é só o seu sistema operacional que está instalado errado, tá bom? É só alterar, instalar o sistema correto e você volta com a máquina aí voando, beleza? Então aqui você já matou qual o seu processador, qual a geração, quanto de memória. Bruno, eu quero saber quanto tem no meu HD ou no meu SSD, tá? Você volta lá naquela pastinha que você abriu, você vai aqui nessa guia este computador ou meu computador, tá? Depende de como vai aparecer para você. E aqui já mostra, no meu caso, o SSD, tá? Eu tenho um SSD aqui na minha máquina de 480 GB. Você poderia ter um HD, um SSD. E se você ainda não sabe a diferença de um HD para o SSD, eu já tenho um vídeo aí explicando o porquê, a velocidade, o porquê trocar por um SSD, como compensa, tá? Tem um vídeo, vai estar aí no link da descrição, mas também vai estar aqui, tá? Mas espere até o final, que eu ainda tenho uma dica para você, espere até o final, tá? Não clica aqui e já vai para outro vídeo, não seja ansioso, tá bom? Espera, aguarde até o final, porque eu tenho mais uma dica para você. Vamos lá, voltando para o vídeo, você vai clicar aqui, ó, no seu aí C2 pontos que vai aparecer para você e vai em propriedades, tá? Aqui mostra quanto você tem de espaço usado e de espaço livre. No meu caso ali tem 107 GB ali já usado, tá? E espaço livre ali 339 GB. Talvez você apareça aí para você, Bruno, apareceu aqui para mim 60 GB, dá para eu instalar um SSD de 240? Perfeitamente. Mas você pode instalar um SSD de 120 GB que já é o suficiente para você, se você não usa tanta coisa, tá? Agora, se você usa mais, fala, ó, 480 não dá. Você pode colocar aí um SSD de 1 TB ou um HD de 1 TB, mas sempre recomendo o SSD, tá? Melhora e muito a velocidade da sua máquina. Mas tá lá o porquê disso, tá? Tá lá no vídeo. Então, aqui você já matou tudo que você precisa saber de configuração da sua máquina. Não é legal? Aqui você já tem tudo. Mesmo que você fale assim, eu não tenho um conhecimento básico. Através desse vídeo você acabou de adquirir totalmente de graça, totalmente grátis, a forma de como saber a configuração da sua máquina. Tá bom? Então, lembrando que quanto mais, como é que posso dizer? Quanto maior a geração do seu equipamento, então sexta, sétima, oitava, nona, maior e melhor ele vai ser, tá? Então, se você tiver lá um da nona geração, significa que ele é melhor do que o meu da sexta geração, tá? A geração é as atualizações que foram sendo produzidas aí pelos fabricantes. Lembrando que existem dois fabricantes, tá? Basicamente aí que disputam o mercado, que é a AMD, tá? E a Intel. Então são esses dois fabricantes aí, os dois grandes aí basicamente, que têm trabalhado no mercado aí, vendido para nós os processadores, tá? Então, se você tem aí o seu equipamento, você já sabe a configuração,
Quanto maior aí a questão da geração, melhor a qualidade do seu equipamento, tá? Então, quando você for comprar, você já sabe, beleza? Então, Bruno, você falou que ia passar uma dica aí no final, com certeza. Existe um programa que é instalado no seu próprio Windows, tá? E muita gente não sabe desse programa. Você não precisa baixar, você não precisa puxar ele da internet, não, ele já está instalado, tá? É que ele não está visível ali, fácil de você achar. Mas eu vou te dar uma dica de como você pode abrir esse programa rápido, fácil, simples, tá? Você vai fazer o seguinte: você vai iniciar e vai digitar DX, tá? Diag. Então, DX, D mudo, X mudo, Diag de diagnóstico, tá? Você vai ver que ele vai aparecer esse programinha que já está instalado em todos os Windows aí, Windows 7, Windows 10, o Windows 11 vai ter. Mais para frente eu também vou fazer um vídeo do Windows 11 falando sobre o Windows 11, tá? Eu ainda não estou falando sobre porque eu estou testando ele, tá? Existem algumas plataformas, algumas formas aí de como instalar, até em máquinas aí que estão falando que não pode instalar, a gente já consegue instalar, tá bom? Mas eu estou testando antes de poder passar para vocês. Mas vamos lá. Você clicou, ele vai demorar um pouquinho, normal, talvez ele apareça uma janela, é só clicar em sim, tá? Não tem problema, você clica em sim e ele vai abrir essa janelinha para você. Ele abriu aqui na minha segunda tela. Eu vou jogar aqui para vocês que vocês possam acompanhar junto comigo, tá? Então ele vai abrir essa telinha aqui para você. Ferramenta de diagnóstico do DirectX, tá? Aqui você tem todas as informações que você precisa. Aqui você tem o seu Windows, o nome da sua máquina, a versão de 64 bits, o idioma da sua máquina, o fabricante da sua máquina, tá? É um Lenovo, no meu caso, tá? O processador, aqui mostra quanto você tem de memória, o DirectX que está instalado, tá? Tem softwares que precisam do DirectX, tem jogos que pedem o DirectX, e aqui você já consegue ver se sua máquina tem ou não, tá bom? Então aqui você consegue ver placa de vídeo, tá? Então se você tiver aqui uma placa de vídeo, ele vai mostrar o nome, o modelo da sua placa de vídeo, quanto ele tem de memória na sua placa de vídeo, tem todas as informações que você precisa num único programa. Por isso que ele demora um pouquinho para abrir, que ele puxa todas essas informações, mas ele te traz tudo, tá? Então você tem tudo aqui, ó. O sistema de som que você utiliza, tá? O meu aqui é uma placa de som da Realtek, tá? Então ele tem tudo o que você precisa através desse programa, tá? Não é todo mundo que tem acesso a esse programa, mas é porque não sabe, não conhece e não sabia que existia dentro da sua própria máquina uma ferramenta dessa já instalada, tá bom? A partir de agora você já sabe. Então, mais uma vez, obrigado por me acompanhar até o final. Se você gostou, se você curtiu, eu peço que você se inscreva no canal, comente, dê ideias, sabe? Me ajuda a divulgar, a crescer esse canal para que eu possa dar novas dicas. E isso me ajuda muito, porque me incentiva cada vez mais a criar novos conteúdos para vocês, tá? E se caso você tenha alguma dúvida, me envie, pode colocar lá nos comentários tudo. Caso eu não saiba, a gente vai estudar junto e vai aprender junto aí a como resolver esses problemas, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Assista os outros vídeos que tem aí no canal, que tenho certeza que vai te ajudar bastante também, tá bom? E se você é um novo inscrito, bem-vindo ao canal BL Tecnologia. Beleza? Abraço!